Tudo começa quando Roberta liga para Augusto e fala que sua família já sabe que Jerônimo não fugiu com Marina, e então pede para ele contar o que fez. Mas Augusto fala para ela não se preocupar, porque Jerônimo nunca mais vai perturbar a vida deles. E então Roberta vê uma foto dela com Renata e fala que só vai ficar em paz quando sua irmã estiver morta. Augusto faz uma ligação e pede para bloquearem todos os dados das entradas e saídas dos aviões do fim de semana, e garante que a pessoa vai ser bem recompensada e então desliga. Na fazenda, Lázaro pergunta para Alison o que ela quer, e a menina fala que eles deixaram Aníbal esperando. E então Lázaro diz que ela tem razão e se desculpa. E fala que não pode decidir sozinho sobre dar trabalho para o garoto, mas dá a ideia dele ficar na fazenda aquela noite, e no outro dia eles verão o que fazer. E então a menina fica muito feliz e agradece a ele com beijos e um abraço. Por outro lado, Regina vai até o quarto de Renata levar um chá, e ela agradece dizendo que ela não precisava se preocupar, e aproveita para se desculpar pela forma que falou com Roberta, porque sabe que isso afeta ela, mas não poderia deixar sua irmã agir daquela forma, e Regina diz que super entende o estado de ânimo que ela está. Ela pede para Renata tomar o chá, porque precisa descansar para no outro dia continuarem a busca por Jerônimo. E Renata diz que ela tem razão, e agradece por ela sempre estar ali mesmo ela não pedindo, e Regina fala que ela precisa entender que é sua filha, mesmo não sendo de sangue, mas de alma. Renata fica emocionada e comenta que tinha certeza que Jerônimo não tinha abandonado ela, e Regina diz que também sabia, e que agora ele precisa saber que o amor deles dará frutos, e Renata concorda, e fala que sabe que ele está vivo, e que talvez não esteja bem, mas garante que vivo ele está. No dia seguinte, Inês toma café com Regina, que fala para a amiga que está muito preocupada, porque está desconfiada que Roberta segue com laços com Josefina, e então Inês fala que ela precisa denunciar ela, mas Regina diz que não pode fazer isso porque é sua filha. Inês fala que independente disso, afinal ela está fazendo uma coisa errada, e então fala que Roberta tem sangue de Fina pelas veias, e então Regina quer saber o porquê a amiga cisma de dizer que Roberta não é filha dela. Inês fala que Roberta não tem nada dela, e que a foto que Josefina mandou diz muita coisa, e pede para a amiga perguntar logo para Gonçalo quem é quem nas fotos. Gonçalo aparece e cumprimenta elas. E então Inês fala que Regina tem algo para perguntar, e ele quer saber do que se trata. E então Regina pergunta quem é a menina daquela foto, e Gonçalo olha e depois diz que é Roberta. Regina fica chocada, e então Gonçalo pede para ela explicar o que está acontecendo. E Regina fala que Fina mandou uma foto de Renata para ela, e não entende o porquê ela fez essa confusão. Inês fala que sabe o que está acontecendo, e pede para os dois irem até sua casa na parte da tarde para eles descobrirem o porquê Fina fez essa confusão. E Regina pergunta o porquê ela não diz naquele momento, mas Inês fala que precisa da presença de Isidro, e então Gonçalo diz que tudo bem, e que eles estarão lá. No hospital, Marina conversa com um doutor, que fala para ela que Saul continua viciado em jogos, e que de uma hora para outra conseguiu dinheiro e pagou suas dívidas, mas não tem dúvidas de que ele continua sendo um jogador assíduo, e então Marina fica surpresa, e o doutor fala que ele perdeu muita credibilidade com os pacientes, e que o diretor do hospital já estava a ponto de mandar ele embora, e deixa Marina pensativa. Enquanto isso, Inês fala com Isidro ao telefone,
e diz que eles precisam contar a verdade para Regina, mas ele fala que ainda não tem os resultados das digitais de Renata. Porém, Inês diz que eles terão que falar assim mesmo, porque Regina está muito preocupada e confundida com toda essa situação. E então ele diz que tudo bem, e Inês diz que eles estarão às 6 da tarde na casa deles, e pede para o marido avisar Antônio. Em um restaurante, Rema pergunta para Germano o porquê ele convidou ela para almoçar em pleno dia de trabalho. E ele fala que no final de semana vai viajar a trabalho e quis fazer esse agrado para ela. E então Rema fala que isso é lindo demais. E diz que poderia ir com ele para a viagem. Germano diz que não, porque só terá homens, e ela vai viajar para ver o filho. Rema fala que pode adiar a viagem para outro dia, porém Germano acha melhor não, e pergunta o que ela acha dele ir encontrar com ela em Miami para ver o filho. E então Rema diz que ele nunca gostou de ir ver o filho, mas Germano fala que agora precisa mudar certas coisas. Por mais que não concorde com certas coisas em relação a seu filho, e então Rema diz que tudo bem, e aceita a proposta dele. De volta ao hospital, Marina pede ajuda do doutor para encontrar Saul, mas ele diz que não sabe aonde ele está. Mas pensa um pouco e diz que se for pela lógica do vício dele, não seria impossível ele estar em Las Vegas, porque lá é um lugar de muito jogo, e deixa Marina pensativa. Na mansão, Gonçalo pergunta para Regina o porquê ela não pronunciou nenhuma palavra desde que Inês foi embora. E ela fala que está pensando no porquê Fina fez essa confusão com as fotos, e quer saber o que Inês e Isidro querem contar para eles. E nisso Roberta se aproxima com uma mala, e senta na mesa, e Regina pergunta se ela vai viajar, e ela diz que sim, e que vai com Germano assinar um contrato, e fala que está muito nervosa, e Gonçalo garante que vai dar tudo certo. Renata se aproxima e cumprimenta o pai e Regina, e pergunta se eles já sabem algo de Jerônimo, e Gonçalo diz que não, mas que em breve o detetive deve falar alguma coisa, mas ela não quer esperar, e Regina fala que ela não pode ficar assim, e que vai marcar um ginecologista e cardiologista para ela ir, mas Renata diz que não quer. Porém Gonçalo fala que a saúde dela é o mais importante nesse momento, mas Renata continua batendo o pé dizendo que não vai, e então sai, e deixa eles sem saber o que dizer. Na Cruz de Amor, Augusto fala ao telefone, e fica sabendo que tem um investigador ali querendo saber sobre as pessoas que embarcaram no fim de semana, e então ele pergunta se o homem tem certeza de que ele não vai encontrar nada. E em seguida fala que vai mandar o pagamento dele naquele mesmo dia. Na Bonita, Alisson e Aníbal tentam convencer Carlos e Lázaro a darem trabalho para o garoto. Mas Lázaro é totalmente contra, e se desculpa com ele, mas fala que ninguém ali gosta de Augusto, e que ele ser seu filho influencia muito. E então Carlos pergunta o porquê ele não disse que a mãe estava morta, e Aníbal fala que não queria que seu pai soubesse, porque senão pensaria que ele foi atrás dele por dinheiro. Alisson fala que Aníbal tem provas que seu pai não gosta dele, e então pega a carta que Augusto escreveu quando soube que a mãe dele estava grávida, e eles ficam horrorizados. E então Carlos diz que tudo bem, e que ele pode ficar até Jerônimo aparecer. Na cozinha, Matilde fala para Manuela e Karina que ela e Carlos decidiram cancelar o casamento de novo, e Manuela dá graças a Deus, porque pensou que eles estavam decididos a se casar sem o patrão estar, e Matilde diz que sim, mas que uma coisa era ele ter ido por conta própria, e outra é ele estar desaparecido.
E na sala, o padre chega com Lázaro, e Karina aparece perguntando se ele quer beber algo, mas ele diz que não, e fala que só foi ali para saber sobre o desaparecimento de Jerônimo. Karina e Lázaro ficam com medo de falar sobre, e perguntam como ele sabe. E o padre diz que Antônio falou com ele, porque foi até o México para saber de sua sobrinha. E então eles ficam mais tranquilos para falar. E Lázaro, furiosa, fala que esse Saul enganou a todos. E o padre diz que ele tem razão. Na mansão, Regina chama Renata para ir ao médico. E ela fala que está pronta. E fala para Regina que elas podem ir logo para voltar e saber mais coisas sobre Jerônimo. E quando elas chegam na porta, se deparam com Antônio e Marina. E então mandam eles entrar e falam que já estavam de saída, mas que tem uns minutos. Renata pergunta se eles sabem algo de Jerônimo, mas Marina diz que não, e fala que ficou sabendo que Saul está em Las Vegas, e que ele continua com o vício do jogo, e então pergunta se o investigador que Gonçalo contratou pode tentar encontrá-lo. E então Renata fala que vai ligar para Gonçalo, mas Regina pede para elas irem, e Renata insiste dizendo que é rápido, porém Regina diz que o bebê é mais importante. E então ela diz que tudo bem. Renata fala que Antônio pode usar o escritório de seu pai para pesquisar o que quiser, e então Marina e Regina vão saindo, e na sequência Renata vai também. De volta à fazenda, o padre fala para Lázaro e Karina que foi visitar Álvaro, e que ele estava um pouco depressivo, mas que parece estar se arrependendo de tudo que fez. Mas Lázaro diz que não acredita nisso, e então o padre fala que ele disse uma coisa que o deixou pensativo, e conta que ele acha que Ezequiel não tirou a própria vida, e quem pode estar por trás disso é Augusto. Lázaro diz que sempre pensou dessa forma, e que Ezequiel não faria uma coisa dessas, afinal amava sua família e a vida. Mas o padre fala que isso são só especulações de Álvaro, e que eles não têm certeza de nada, mas Karina fala que agora eles ficaram com a dúvida. Na empresa, Honório fala para Matias e Adriana que eles não podem contar nada para Gonçalo agora, porque primeiro precisam ter provas contra Roberta, e então Matias quer saber como eles vão fazer isso, e Adriana fala que eles precisam ir atrás deles e surpreender os dois juntos, e Honório concorda e pergunta o que Matias acha, e ele diz que tudo bem. E nisso, Germano chega na porta da sala de Roberta e escuta ela falar ao telefone, e dizendo que não pode ficar ligando o tempo todo para a mãe. Mas Fina diz que precisa saber o que está acontecendo na casa Monterrúbio, mas Roberta grita dizendo que se não ligou é porque não está acontecendo nada, e então desliga, e Germano pergunta se é assim que ela fala com a mãe dela. Roberta tenta disfarçar, e Germano pergunta o porquê ela quer contar o que está acontecendo na mansão Monterrúbio, mas ela fala que não é bem isso, e que estava falando com uma amiga e que elas se chamam assim, e então muda de assunto e pergunta sobre a viagem. Germano fala que pode ir buscar ela mais tarde, mas Roberta diz que eles podem ir dali mesmo, porque a mala dela já está no carro. E então ele diz que tudo bem. E nesse meio tempo, Sabina recebe o recado de que tem alguém querendo falar ao telefone com ela. Então ela fala para seu amigo continuar tomando conta de Jerônimo, e fazendo a infusão com ervas, porque ele não desperta, e então ele diz que tudo bem, e ela vai. Por outro lado, o padre encontra com Aníbal, e fala que foi procurar por ele na Cruz de Amor, mas o garoto fala que seu pai o expulsou, e então Carlos e Lázaro deram trabalho para ele ter um teto, e então o padre fala que se o pessoal da Bonita fez isso por ele, então ele também precisa dizer o que sabe.
Aníbal não entende e o padre fala que Saul mentiu e que Jerônimo não fugiu com Marina e na verdade está desaparecido, e fala que o garoto precisa contar o que sabe para ajudar na busca. Lá dentro, Matilde fala ao telefone com Sabina e conta que vai precisar suspender o casamento de novo, e ela pergunta o porquê dessa vez, e Matilde conta que seu patrão desapareceu e está todo mundo desesperado querendo saber dele. E então Sabina diz que realmente isso é um grande motivo, e Matilde diz que vai avisar quando tiver um novo dia, e elas se despedem. É nisso Jerônimo começa a reagir e chamar por Renata, dizendo que ela está esperando ele para se casar na Bonita. E então o rapaz fica nervoso e começa a pegar mais ervas. E logo em seguida Sabina aparece e pergunta o que está acontecendo. E o rapaz fala que ele está falando de uma tal Renata, que está esperando ele para se casar na Bonita. E então Sabina fala que é sempre os amores que fazem eles se recuperarem. E então pede ajuda do amigo para dar um chá para ele. Na Bonita, Alzira pergunta para Carina o que ela tem para dizer. E ela fala que não quer que a amiga pense que ela é defensora de Ezequiel, mas conta que o padre foi visitar Álvaro na cadeia, e que ele acha que Ezequiel não tirou a própria vida, e sim que Augusto mandou matar ele, porque só Álvaro e eles sabiam dos podres de Augusto. Alzira fica pensativa, mas diz que no dia anterior viu ele conversando com Luz como se estivesse se despedindo, mas Carina diz que talvez não foi assim, e Alzira fala que precisa investigar, e Carina diz que Lázaro também pensa dessa forma, mas confessa que é algo muito difícil. Do lado de fora, Aníbal fala para Alisson que não tem certeza se vai dizer o que sabe sobre Augusto, porque ele pode mandar matá-lo, e a menina pergunta se ele realmente acha que seu pai faria isso, e Aníbal diz que ele já mandou uma vez e que não duvida dele, e então confessa para a menina que vai pensar 2 vezes antes de abrir a boca. E enquanto isso Renata e Regina chegam em casa, e Regina fala que graças a Deus Renata e seu bebê estão bem, mas lembra ela que eles disseram que ela não pode se estressar. E então Renata pergunta como ela suportou tanto tempo sem saber de sua filha, e Regina fala que tinha fé que sua filha estava viva, assim como ela tem de que Jerônimo está bem, e Renata concorda. Regina fala que em breve ele estará com elas. Fala para Renata que vai pegar umas coisas porque precisa ir ao centro, que será reaberto, então elas se despedem, e Renata chorando pede a Deus para ajudar ela a encontrar ele. No hospital, Marina agradece ao doutor por permitir que ela entre no consultório de Saul. E ele diz que depois de tudo que ela contou não poderia fazer menos, e diz que ela tem muita sorte de não ter aceitado voltar com ele, porque Saul está longe de estar livre do vício. O doutor se despede e então Marina entra no consultório com a enfermeira, e começam a procurar por evidências que podem levar ela até Saul. Na mansão, Renata vai falar com Antônio, e pergunta se ele sabe de algo, mas ele diz que não, e fala que vai precisar ir, mas vai continuar com sua busca. Então eles se despedem e Renata atende seu celular, e Gonçalo conta para ela que o detetive ligou dizendo que não conseguiu os vídeos das câmeras do aeroporto, porque foram apagados. E Renata diz que não entende o porquê e Gonçalo diz que tem algo muito estranho nisso, mas garante que eles vão descobrir. E por outro lado, Isidro conversa com seu amigo, e fala para ele que precisa do resultado das digitais de Renata, porque tudo indica que ela é filha de Regina, e precisa contar logo, mas o homem fala que não pode prometer nada para aquele dia, mas garante que vai fazer o que pode. De volta à mansão,
Renata fala ao telefone com um hotel para tentar descobrir se Saul está hospedado, e em seguida senta e fala para seu bebê que em breve o pai dele estará ali, e que eles vão para a fazenda juntos. O celular dela toca e é Augusto, que pergunta como ela está e Renata fala que nada bem, porque ficou sabendo que Jerônimo está desaparecido. E ele pergunta como assim, e pede para ela contar melhor, porque talvez consiga ajudar, mas Renata fala que não quer conversar agora, porque está mal, e quando eles se encontrarem ela explica melhor e então desliga. Augusto fala que então esse encontro será no dia seguinte, porque ele precisa estar perto dela, para saber de tudo o que se passa na vida de Renata. Por outro lado, Sabina ouve Jerônimo começar a falar, e então vai para perto dele, que está chamando por Renata, e também por Carlos, Lázaro e Matilde, e dizendo que não pode faltar o casamento. E então Sabina fica surpresa e pergunta se foi realmente o nome de Lázaro e Matilde que ele disse, e fala que não pode ser verdade o que ela está pensando. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.